tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 18 de abril de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1903, 12 páginas, 61 elogias e 30 máximas. Chama atenção para o detalhismo que tem 18 máximas. O tema é vaidade. A especialidade é a psicossomatologia. Quem fez e redigiu o verbete foi o nosso professor Igor, que está aqui, na cadeira aí dos réus, e muito bem acompanhado pela assessora oficial de alto nível. E outra coisa, ele estudou muito o tema. Você precisa ter cuidado com o homem. Definologia. A vaidade é o traço fardo da consciência homem ou mulher, caracterizado pela valorização excessiva da aparência, aptidão, atitude, benemerência, condição, imagem ou qualidade própria ou de alguém ou algo próximo, fundamentada no desejo ou prazer infundado, injustificado ou imoderado de obter reconhecimento ou admiração por parte de outras consciências. O ato de gostar de aparecer, a atitude de se achar o tal, a ideia exageradamente positiva a respeito de si próprio, o foco egoístico na sustentação da autoimagem protetora, a dificuldade de dizer não, o ato de fazer média com os outros, o ato de fazer tudo para ser aceito, o ato de chegar atrasado aos compromissos para chamar a atenção, a supervalorização da forma em detrimento do conteúdo. Eu li só um pedacinho, tem muito mais coisa, só aí tem mais de 20 linhas na fatologia. Agora, nós temos lá na conscienciometologia 100 itens de natureza positiva, negativa ou neutra, representando conceitos não raro esperados, desejados ou exigidos de outrem por parte da consciência vaidosa. E por aí vai. Logo em seguida tem a caracterologia com 100 itens contendo os adjetivos da língua portuguesa, apresentando relação semântica sinonímica com a palavra vaidoso, seja de modo direto, via derivação por metáfora, sentido figurado, extensão de sentido ou regionalismo. Logo depois tem taxologia com 26 categorias técnicas de vaidade. Na remissiologia nós destacamos entre os 15 itens análise egológica, cabotinismo, centrifugação do egão, egocentrismo e síndrome da autossantificação. Na frase enfática, que ela é praticamente perfeita, que está chateando ali a Rosa, a condição de mini peça lúcida do maxi-mecanismo interassistencial favorece a extinção gradativa da vaidade, a partir da ampliação da cosmovisão e coerente diluição do ego a favor da evolução. Você identifica a si próprio traços de manifestação de vaidade? Em quais aspectos da personalidade? Como se posiciona no teste proposto neste verbete? Agora, tem a filmografia com 4 itens e a bibliografia específica tem 19 fontes diferentes. Agora, perguntas. Considerando-se o absurdo de impostos que pagamos e o destino que toma esse dinheiro, pode ser considerado anticosmoético sonegar uma declaração de imposto de renda anual? Só para lembrar que minha vovozinha adora o senhor. O caso todo é o seguinte, essa pergunta eu já respondi através desses 9 anos aqui, de umas 5 ou 6 vezes já. O que eu vejo é o seguinte, a gente vê essas coisas, mas um mal não resolve outro. Se diz com calma, e a pessoa tem que olhar, como a gente fala, coloca a mão na consciência, se é que você tem essa consciência, pelo menos na careca aqui, né? Alguma coisa. Então é bom a gente pensar. Eu não acho que a gente deve fazer erro, se o outro errou, a gente vai errar para compensar aquilo, isso não dá certo. Agora aqui, por que amparadores ligados a outras linhas de pensamento são denominados pelos conscienciosos sendo guias cegos? Não seria isso espécie de pensamento sectário? O senhor não poderia ser um deles? Sim, eu sou um deles, e daí? Analise a enciclopédia da conscienciologia. Os guias cegos são aqueles que funcionam com as seitas ou religiões, ou seja, os dogmatistas, que estão atuando sobre os dogmatistas. Eles têm afinidade, há uma imensa diferença. Nós aqui metemos o pau em tudo,
Como é que nós podemos ser guia cego? Se a gente mete pau em tudo, eu começo a falar de mim mesmo, com as coisas todas que eu tenho, como é que eu faço? Hoje nós estamos estudando aqui vaidade. É um dos temas mais difíceis do povo estudar. Tem 12 páginas para a pessoa estudar hoje. O que você acha? Presta atenção. Agora, me considero um guia cego. Agora, leia a enciclopédia e vê se você engole. Se a sua consciência vai aguentar a enciclopédia. Só isso. Esse é o desafio que eu faço. Leia a enciclopédia. É a melhor coisa que você faz. Analise o processo. Meta o pau na enciclopédia. Pega lá as coisas, manda para a gente. Vem aqui debater com a gente. Isso é que seria o ideal. Vem para cá, o chefe. Vem para a caixa você também. Vem para cá, vamos debater. Outra. Minha esposa teve esta noite catalepsia projetiva, patrocinada por consciência masculina, que a chamava de esposa, e meu amor, com voz que assustou. Teve dificuldade para conseguir sair e fez ruído para que acordasse. Esse episódio é recorrente e a minha hipótese é que está ligada à consciência do ex-marido de vida anterior, que foi traído e abandonado, e eu também estou envolvido. Eu já vi essa consciência fora do corpo e me atacou. Venha a nós rodeando por uns 20 anos. De minha parte, tem exteriorizado energia na TENEP para assisti-la. De que forma melhor assistir? Minha hipótese está correta ou é outra coisa? Poderia colocar em sua TENEP? Eu acho que você devia começar a trabalhar com as energias para fazer o desassédio. Se o negócio vem de tanto tempo assim, seria bom você entrar nisso. Vamos partir para a luta, para fazer a interassistenciologia, assistência para ir. Começa por aí, ó. Você tem uma freguesia para atender. Começa por essa consciência. Agora, vou colocar na TENEP. Outra. Há tempos atrás tive um sonho e onde algumas pessoas meditavam em grupo vestindo preto. O lugar parecia bem negativo. Havia rachaduras no chão e fumaça por todos os lados, árvores secas. Tinha total controle sobre o corpo e grande sensação de peso e medo. Seria possivelmente sonho lúcido ou projeção em algum lugar baratrosférico? Podia ser sim. Fica de olho, anota isso aí e vê o que vai acontecer. O estado vibracional tem o seu domínio, porém, feito corretamente apenas uma vez, tem algum efeito, tudo é possível. Uma emissão de energia pode acontecer muitos resultados, a gente nunca sabe o que acontece. Agora, eu queria lembrar para vocês que as revistas e a mídia já estão trazendo que o domínio da internet continua crescendo. Além da Wikipédia, tem o Wikileaks, o Wikilítica, que é da política, o Wikinomia, que é da economia, e o Wikicracia, que é da democracia. Vamos olhar isso, que tem muita coisa pela frente, que ainda vem por aí, na base de Wiki alguma coisa. Agora, eu queria falar para o nosso eminente professor de hoje, antes de começar, o Igor, que quando eu crescer, eu quero ser tão esperto igual a você. Está certo? Está muito bem feito o trabalho dele. Agora, outra coisa é o seguinte, eu estou aqui com um livro que o Mário me emprestou, que é A Força Vital, do Léo Ludzia. Isso aqui é publicado em Lisboa, Portugal. Eu queria ler para vocês uma coisa para depois fazer um comentário. Presta atenção. Vocês me perdoam ter que ler o pedaço, mas é o melhor. De repente, o homem virou-se para enfrentar o touro e fincou os pés firmemente na areia. No último segundo, fez recuar o pé esquerdo e, quando a espádua do animal, de 500 quilos, aflorou o seu abdômen despido, gritou e projetou a mão direita como se fosse uma espada, desferindo um golpe na parte de trás da cabeça do bovino. O touro rugiu de dor. Então, veja bem, ele rugiu de dor quando o seu chifre direito foi decepado pela base. Ele tinha cerca de 25 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura de base. Isso aqui, o livro dele, ele estuda a força vital, o poder secreto das artes marciais e da magia oculta. Agora, vocês lembram que eu aqui falei que a personalidade humana ainda é da primatologia. Tem muito homem que é primata ainda. Olha aqui, vocês querem a maior prova do que essa? Esse homem é ou não é o Cro-Magnon? Não, é ou não é o Cro-Magnon?
Nós temos ou não temos uma primatologia humana óbvia no século XXI? Está aí a prova, gente. 500 quilos ele arrancou com uma patada. Está entendendo o negócio? Presta atenção. Projetou a mão direita como se fosse uma espada. Foi com a mão que tirou, não foi nem com o pé, com a mão. Agora, cortou o chifre. Não, presta atenção, gente. Como é que é isso? Aqui, o chifre, 25 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura de base. Como é que é possível? É ou não é primata? É ou não é Cro-Magnon? Obrigado. Eu estou só mostrando para vocês que eu falei aqui, teve gente que começou a rir, teve gente que deu contra, que não se fala mais que o homem seja primata, que ele não é. É. Agora, depois seria bom o Roberto ver isso aí, umas coisas dessas. Mas artes marciais prova que a pessoa ainda é Cro-Magnon. Está na fase lá da pedra lascada. Vocês estão vendo como é que o negócio é bravo? Não é fácil. Agora, ó, podem falar que o Igor está esperando aí a opinião de vocês, o depoimento, sabe? Esperando aí a sua vaidade. Ô, Ana, vai em frente. Eu vou começar pela frase enfática, pode ser? Vamos lá. Você poderia ampliar essa gradativa, a extinção gradativa? Como que acontece essa graduação dessa extinção? A ideia que a gente procurou trazer aí, com base na experiência, foi você não acaba assim com um traço de uma forma abrupta, de uma hora para outra. A gente sabe disso com relação a qualquer trafar, especialmente aqueles mais arraigados. Então, a proposição que a gente faz aqui da terapêutica da vaidade, que tem relação com a terapeuticologia e com a frase enfática, é você se colocar para assistir os outros, né? E isso até tem relação com a pergunta do teletertuliano, a questão aí da questão de guia cego ou amparador, né? A gente observa dentro da conscienciologia que quando você se coloca realmente à frente de um trabalho que ele é libertário, que visa fazer as pessoas pensarem por si próprias, né? Você acaba tendo que se enfrentar, senão isso limita a sua capacidade de assistência. Então, quanto mais a gente se colocar a favor dos outros, entrar no maxi-mecanismo, que é se disponibilizar para fazer um trabalho assistencial, você vê que você vai ter que mexer nos seus processos egóicos, onde a sua intencionalidade está desqualificada. Ou seja, você está visando obter algum benefício, e aí extrapola até a vaidade, né? Um benefício qualquer. Quanto mais a questão do reconhecimento, da admiração de outras pessoas, que é mais específico com relação à vaidade. Então, não tem jeito, a gente só vai evoluir quando a gente se colocar para ajudar os outros, que isso vai ajudar a ampliar a visão de conjunto dos problemas, tanto os seus quanto da humanidade, e a partir disso você vai ter que ter a coerência de diluir o seu ego a favor da evolução de todas as consciências, né? Então, pensar nos outros seria a base dessa graduação, então, pode ser? Sim. Sim, nesse caso aqui da extinção gradativa, né? Você vai se colocando a favor dos outros, aí você percebe o seguinte, dando assistência, a assistência mais qualificada, vamos pegar aqui os exemplos nossos aí de docência, é quando você esquece a sua figura, né? Dentro de uma interação. Você coloca você como se... O ideal seria como se você não existisse. Você pode usar um exemplo pessoal, claro, isso é muito bom, mas o foco não é em você estar sendo ali cabotino ou vaidoso na exposição, mas o que aquilo pode contribuir para que a pessoa, a partir de uma experiência real, ela possa, pela energia da vivência que você teve, sentir aquilo holossomaticamente e ver que é possível estar seguindo um caminho semelhante e na superação de alguma dificuldade. Obrigada. Aqui, na pensinologia, a quarta linha, a última linha da página 99, né? A sugestionabilidade perante o pensando e manipulador.
Essa questão aí, o vaidoso ele fica realmente sugestionável a ambientes onde o grau de manipulação seja, onde o grau de manipulação é alto. Por que isso? Porque ele está sempre visando algum reconhecimento, um retorno, um status, uma posição, poder, prestígio, admiração, elogios. Então, ele fica manipulável para pessoas que também tenham um tipo de relação com aquela pessoa que não seja uma relação profícua, totalmente sincera, visando construir algo maior, mas uma espécie de troca de favores. Então, existe o manipulador e o manipulado. Então, o vaidoso ele acaba jogando aí simultaneamente nas duas posições. Ele se deixa ser manipulado para obter, às vezes, algum prestígio, mas ele também está manipulando naquele ambiente para também poder subir de alguma forma, em alguma forma de status aí que seja valorizado pela sociedade de uma forma temporal, né? E fugaz, né? E aí na Crescendologia, página 101, segunda linha, crescendo patológico, vaidade, orgulho, preconceito e desprezo, né? Aí está num crescendo. Você podia aprofundar, por favor? A vaidade seria, vamos dizer assim, o orgulho vão, como está aí na mega pensenologia, né? Então, vamos dizer, é uma forma mais light. O orgulho já seria uma coisa talvez um pouco mais pesado, né? Porque entra num processo de soberba, de arrogância, onde a pessoa ela começa a se achar melhor que todo mundo, acima de tudo e de todos, né? Então a vaidade ela começa assim, é o gostinho por estar querendo subir. Quando a pessoa chega numa determinada posição, ela já pode se tornar orgulhosa. E a partir daí ela começa, de repente, a desenvolver um preconceito com relação às pessoas que estão em outra condição, não estão na condição que ela está, ou estão na condição que ela estava anteriormente, né? E a partir daí desprezar essas mesmas pessoas. Então é um crescendo totalmente patológico dentro dessa condição a partir da vaidade. Tá, ok, obrigado. Igor, aqui no ar. Tranquilo? Eliel. Tudo bom? Dentro da taxologia, quando você colocou lá o item 15, não, 16, que fala a página 107, né? Você fala a questão do militar, a honra, o mérito, o herói, né? Eu queria saber, assim, por exemplo, dentro do seu estudo, qual é a base da vaidade e do heroísmo? Ou seja, que tipo de vaidade está por trás do heroísmo de uma pessoa? Aqui no caso está o herói militar, né? Existe aí, o herói a gente não colocou aqui na questão militar, por isso o herói da guerra, né? Não sei se a sua pergunta é com relação a esse tipo ou herói em geral. Herói em geral, a pessoa quer ser herói em alguma coisa. No caso a gente não está generalizando, né? Existem os atos de heroísmo que são por assistência mesmo, onde a pessoa realmente às vezes arrisca a própria vida para poder salvar outra pessoa, né? Existem vários casos aí, uma profissão muito comum ligada a isso, a profissão de bombeiro, né? Paramédicos, enfim, pessoas que atuam em situações aí de grande criticidade e elas realmente se comportam como heróis. Aonde entra o processo da vaidade no heroísmo é quando a pessoa faz aquilo, né? Mas ela sonha de alguma forma, ela tem um prazer que é desmedido, que é acima do que a gente pode considerar razoável, em obter o reconhecimento a partir daquele ato, né? Então, veja bem, o processo da vaidade é um desvio de intenção. Às vezes a atitude é muito positiva, mas onde a gente está querendo colocar é o desejo que ela tem de obter depois aquela fama, o reconhecimento das pessoas que ela salvou, e ela se vangloria daquilo de alguma forma, né? Então, é importante a sua pergunta, porque dá para a gente esclarecer sobre isso, né? Quando a gente coloca aqui a palavra herói, apesar de estar contextualizado herói da guerra, não significa que todo ato de heroísmo tem uma vaidade por trás. Ele apareceria quando a intencionalidade se torna desqualificada. Tranquilo, obrigado. Aqui em cima, no B, aqui, na fatologia da página 100, na primeira linha,
a atitude de se achar o tal, não caberia também o a tal, para não ficar só num gênero? Acho que com certeza. Porque não vi mais adiante. Eu não sei se dentro da forma aí do verbete, como é que a gente ajustaria isso aí, mas de forma alguma esse o tal aí quis excluir ou entrar na questão do gênero, né? Sem dúvida alguma. Porque normalmente é o outro gênero que é mais. E outra coisa na fatologia. O ato da consciência achar a tal, aqui a sugestão da Adriana. O ato da consciência achar a tal. Aí... Assim. Tá. Na fobiologia, poderia só explicar rapidamente o significado aqui de gerasco, atique, enisso e catagelofobia. A gerascofobia é o medo de envelhecer. Então, aí tem relação direta com a vaidade, porque muitas pessoas elas não lidam bem com esse fato do envelhecimento do soma, né? Então, elas fazem de tudo para poder retardar isso. Há um medo de encarar essa condição de mais maturidade dentro da vida humana. A atiquifobia seria a questão do medo de errar. É medo de sofrer acidente também, mas o caso aqui foi mais a acepção do medo de errar. Porque o vaidoso, ele como se preocupa muito com o reconhecimento das outras pessoas, ele tem um locke externo muito desenvolvido, então ele quer fazer tudo perfeito, ele não quer errar. Porque se ele errar, aí alguma fraqueza, alguma deficiência, alguma limitação vai transparecer para outras pessoas. Então, tem relação com a vaidade. E a catagelo, foi isso? É o medo de passar ridículo. Então, a pior coisa para a pessoa vaidosa é ela passar uma situação em que ela passe um ridículo, né? Porque aquilo vai causar uma vergonha muito grande perante as pessoas. Então, é tudo que, vamos dizer assim, o caso clássico do vaidoso não gostaria de passar, seria uma situação dessa. Mais uma coisa só, na 108, na segunda linha da química, ali tem esteroide com acento. E depois, casualmente, na última bibliografia, está sem acento. Acho que não leva mais, né? Pela nova regra. A última bibliografia, é isso? Isto, entre parênteses. Aí está sem... Você pode repetir? Está sem acento a última. Mas agora na química está com, não é isso? Está com acento e aí está sem. Tá. Obrigado. Agora aqui para você. Considerando o sexo pensênio como sendo a origem da vaidade em muitas consciências patológicas, não deveria entrar na pensenologia? É uma possibilidade. Um dos livros que a gente consultou aí da pesquisa também, o autor propõe que a origem da vaidade estaria nessa questão sexual, né? Mas aqui dentro do verbete a gente abordou uma linha que a gente entende que é mais abrangente do que a questão sexual, que seria a questão emocional em geral. Então, a gente priorizou abordar a questão da carência emocional como a origem da vaidade, sem, de uma certa forma, supervalorizar a questão do gênero ou do sexo. Iniciei na Conscienciologia em meados de 1990. Fiz os cursos da época e há 5 anos fiz o CIP e 1 ano depois o CPC. Tive várias experiências projetivas e elucidativas. Recentemente houve um problema em minha vida e, através do meu sofrimento, pude aplicar melhor os conceitos da palavra amor, fraternidade, perdão, e que acredito que me levam a um estado de consciência mais elevado. Mas isso eu encontrei mais claramente dentro da doutrina espírita, apesar de não ser cristão. Por que não há nada disso dos cursos que fiz? Por que é feito um curso voltado para o aprendizado das próprias energias, enquanto que fazer nossa autoavaliação, notar e assumir nossas falhas cosmoéticas, e depois disso ainda mudar o nosso pensamento, é tão difícil, e não notei isso nos cursos. Olha, você precisa de vir fazer o Consim Cobaia da Conscius, não é isso? E também o balanço existencial. E outra coisa, estudar o conscienciograma.
Não existe um balizador para a cosmoética? Aí depende do que é que você está estudando. Onde está o sofrimento como forma de aprendizado, o amor, a fraternidade, o perdão, o auto-perdão dentro da conscienciologia? Nós viemos falando essas coisas. Agora, companheiro, se você começar a falar só nessa besteirada, você está repetindo milênios das suas vidas anteriores, que as religiões estão falando nisso desde que o homem é homem, que a mulher é mulher. Hein? É o culto ao sofrimento, à dor, a expiação, que precisa de chegar na redenção. Meus irmãos, não é isso? Quer dizer, um negócio melífluo, horrível, vomitivo da religião, doutrinando as pessoas. Meus irmãos, o sofrimento é necessário. Vou te contar, tem paciência. Ô, chefe, você está regredindo, tem algum assediador com você, abre o olho, hein? O senhor afirma ter ligação entre o chakra sexual e o laríngeo. Por muito tempo senti que minha voz alterava e sofria quebras devido à descarga da energia sexual e em momentos de tensão e ansiedade, além de leve dor no maxilar a exercitar a voz com canto. Senti que havia melhoria ao praticar exercícios físicos e, ao meu ver, trabalharia de certa forma os chakras ali localizados. Porém, o problema não foi solucionado totalmente. O que poderia fazer para melhorar essa condição que me parece apenas energética e emocional? Você, na condição de homem, o que você precisa de ter é uma vida sexual madura, de veterano. Você tem dupla evolutiva, é a primeira coisa que você tem que olhar. E outra coisa, ser monogâmico, pensar nisso. A hora que isso acontecer, isso é a base. Agora, a hora que isso acontecer, você começar a trabalhar com as energias, com o estado vibracional, e mandar o estado vibracional até chegar no negócio aqui, ó, em cima do cocuruto, que é o processo da energia do corono chakra. Nesse corono chakra, você pode começar a trabalhar com a mega euforização pessoal sua. A hora que você fizer isso, você está na entrada da consciência. Tudo vai mudar para você. Então, comece a estudar o EV para chegar na mega euforização. A mega euforização abre as portas para a sua consciência, que é o fenômeno máximo nesse assunto. E, com isso, você vai julgar fora essas bobajadas do orientalismo sobre a explosão da Kundalini, e que não sei o que acontece, e mais aquilo, e que leva as pessoas depois, como esse livro que eu acabei de falar, a tirar o chifre do boi com tapa. Quer dizer, a voltar a fazer a regressão na época do Cro-Magnon. Isso em pleno século XXI, os caras estão fazendo isso. Uma vergonha total. De modo que pense bem nessa questão. A energia sexual, o sexo chakra, o sexo soma, precisa de ser estudado, mas tem que partir do processo da pessoa arranjar uma dupla evolutiva para ficar tranquila, para ela não sofrer a carência, senão os assediadores vêm em cima da pessoa. Pense bem nisso, é por aí, é o melhor. Quem é o próximo agora que está? Pode falar, professor. É o Oswaldo. Oi, Igor, tudo bem? Tudo bom. Escuta, você já do início você me desalentou com este verbete aqui. Aqui você está falando da estética, os implantes contra a calvície. Poxa, fiquei desalentado já. Bom, falando sério agora. É difícil para ouvir? Não, eu acho que ele falou da vaidade estética. Os implantes contra a calvície, é isso? É isso mesmo. Eu ia te fazer uma pergunta a respeito da própria definição que eu gostaria que você, como posso te dizer, expanda o tema. Realmente eu tinha uma espécie de preconceito no sentido de que a vaidade era realmente uma questão pessoal por atributos pessoais. Agora, atributos e questões pessoais. Mas aqui eu estou lendo na definologia que você fala a respeito dessas questões, de uma questão própria ou de alguém. Isso foi para mim foi realmente uma queda de ficha. Você poderia expandir isso? Ou seja, eu sentir estas questões como, por exemplo, valorização excessiva da atitude, veemência de outras pessoas e cair na minha própria vaidade?
Isso. Então, se for de outra pessoa, normalmente é próxima à pessoa que está na condição aí de vaidoso ou vaidosa. Tá certo? Então, a pessoa, às vezes, ela o quê? Ela obtém um reconhecimento porque ela tem uma proximidade com alguém que tem a aptidão, a aparência, a atitude, a benemerência, a condição. Então, a pessoa, por exemplo, se envaidece porque a namorada dele ou o namorado é muito bonito ou bonita. Né? Ela se envaidece, no caso do algo, porque a casa é muito bonita. Porque ela tem o carro do ano, né? A Ferrari, eu tenho uma Ferrari, então ela se envaidece com aquilo. Então, essa questão foi bem interessante na pesquisa, porque a definição de vaidade, ela estava bastante próxima nos dicionários que a gente foi pegando lá no Holociclo. E eu não me lembro qual que foi, tinha um que colocou essa condição. E aí expandiu, porque era uma coisa que não era tão difícil de perceber, mas se você fosse olhar, as definições não traziam, as definições clássicas não traziam isso. Então, ver como é que é importante a gente fazer realmente a técnica aí de consultar vários dicionários. Né? Justamente por isso foi uma questão que para mim foi, entre aspas, assim, bem novedosa. Né? Agora, eu queria te perguntar também na fatologia, na 7ª linha, de cima para baixo. Você fala a respeito da acompensação, mecanismo de defesa do ego. Você poderia expandir essa ideia? Essa questão da pessoa, por exemplo, ela não é muito proeminente, ela não se destaca em determinado campo que ela gostaria de se destacar, então ela, como para se defender, ou seja, para sair de uma condição de enfrentar e adquirir aquele traço faltante que ela não tem, ela usa alguma coisa que ela tem de muito bom para compensar, porque ali ela, vamos dizer assim, se garante e vai obter o reconhecimento. Então, essa é a relação do mecanismo de defesa do ego, da compensação com a vaidade. Então, vamos dar um exemplo do que está lá na taxologia, que é o nerd. Né? Então, o nerd, às vezes, ele não se destaca nos esportes, ou, às vezes, dentro do ambiente, do processo mais afetivo. Então, ele se contenta com aquela condição intelectual e foca tudo naquilo. Não que a questão intelectual não seja super importante, mas a pessoa pode expandir e também procurar, vamos dizer assim, melhorar nos outros setores da vida humana. Então, ela foca só naquilo, porque ali ela obtém um reconhecimento, e às vezes tira boas notas, e às vezes até se contenta com uma aparência que não é, vamos dizer assim, a ideal para ela, em primeiro lugar. Né? Tá certo? Agora, na fatologia, tem aqui na 6ª linha, o ato de campar. Essa questão. É bom explicar isso aí. É bom explicar isso aí. O ato de campar é justamente essa questão de se envaidecer, né? É direto aí no dicionário. Eu estou até aqui abrindo para a gente poder colocar uma definição mais formal. É mostrar ou exibir com alarde, né? Blasonar, vangloriar-se, gabar-se. Então, é uma questão de um ato de exibicionismo. Né? A gente tentou, nesse verbete aqui, fazer uma pesquisa razoável na questão do dicionário, aí, né? Obtendo aí a questão dos substantivos, Você viu dos adjetivos. 50 dicionários? Não cheguei a 50, não, professor, mas assim eu Chegou expandi. a 49. Não. Não, havia muitas repetições, eu não cheguei até 50, mas assim, onde eu estou falando que a gente se dedicou muito no dicionário foi dentro das palavras que tinham relação com a vaidade. Então, eu até fiz uma planilha aqui que tem os substantivos, os adjetivos, os verbos, as expressões e as personalidades relacionadas com a vaidade. Né? E a gente tentou distribuir isso dentro do verbete de uma forma que ficasse o menos repetitivo possível. Né? Você pode explicar aqui, por favor, sobre as fumaças aqui na fatologia, na 6ª linha, de cima para baixo? Então, as fumaças também é outra expressão, que são essas, os fumos, né, ou fumaças, tem a ver justamente com essas situações em que a pessoa, ela, vamos dizer assim, ela conta muita vantagem, né?
Então, para se exibir, são essas bravatas, né? Então ela sai contando vantagem, vai fazendo fumaça. Então aquilo vai espalhando, né? Tá. E todo mundo sente. Tá certo. E Vai também uma aqui visão metafórica do processo. Ok. E na nona linha de baixo para cima, o Maia. O Maia, então, o Maia aí é a questão que vem lá do orientalismo, ele representa as ilusões da vida humana. Porque a vaidade, existe um processo muito comum de associar a vaidade, na primeira vez, assim, como uma questão estética, né? É o modo de se vestir, ou a aparência física. Mas o aspecto mais sério que a gente está tentando trazer aqui da vaidade é um comportamento onde a pessoa realmente ela tem uma carência emocional, fruto de um egoísmo, de uma falta de assistência que ela pratica, e aí ela começa a barganhar e se vender, né, para os falsos prazeres da vida humana, né? Então, a filmografia que a gente trouxe aí, a gente procurou ilustrar justamente esse ponto aí do Maia, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o Advogado do Diabo. É um filme, acho que excelente para estudar o tema da vaidade, porque ele mostra justamente isso. Ele era um advogado, o personagem principal, que não perdia uma causa, né? Então, ele é contratado por o cara do maior escritório de advocacia de Nova York, e aí ele começa a defender, em troca de tudo que vão abrindo para ele, dinheiro, uma casa imensa e toda uma condição social assim enorme, né, de bastante status, e ele sendo ajudado ali por trás, aí tem a questão do contexto místico do filme, para continuar não perdendo causas, mas no fundo era para tirar criminosos da máfia. Então ele se perdeu dentro da ilusão da vida humana. E aí, no final, você vê que tudo aquilo, aquele castelo de cartas, ele cai, né? E o próprio Diabo Veste Prada é a mesma situação, a personagem principal atuando dentro de uma empresa, onde ela começa a se perder dentro dessa ilusão da vida humana, que era ter ali as melhores roupas, ser assistente da editora-chefe lá da revista, que é super famosa, né? E com isso ela começa a entrar no métier e tudo, e ela, no final, vê que ela estava renunciando os valores e os princípios éticos e morais dela mesma, né? Então esse Maia representa isso, como a vida humana ela é cheia de ilusões. E a gente vê, às vezes, no caso dos intermissivistas, muitos deles desviarem por conta dessa ilusão. Esse é que eu acho que é o aspecto mais sério. E às vezes a pessoa perde a proex mesmo, por conta de vaidade, né? Porque ela vai obter uma aprovação externa na SOCIM. Acho que na argumentologia a gente fala um pouco sobre essa condição aí. Ok, só uma última aqui. Na página 107, na taxicologia, o item 19, a falta de etiqueta parapsíquica. A falta de etiqueta parapsíquica, então, seria o comportamento, a gente pode até falar da paraetiqueta, o comportamento quando a pessoa está projetada, né? Dentro de um ambiente onde ela tem que ser mais discreta, né? Até o item seguinte aí é a falta de discrição na assistência. Então, a gente tem que observar a etiqueta tanto na intrafisicalidade quanto na extrafisicalidade, ou melhor, na multidimensionalidade, né? O tempo todo. E muitas vezes essa falta de etiqueta, ela está porque a pessoa está querendo se exibir, né? Então, aí ela passa da conta, né? Ela, vamos dizer assim, desanda a massa do bolo, né? E aí pode ser uma coisa que não vai ter impacto nenhuma, pode ser uma coisa que pode comprometer, inclusive, a assistência, porque se você, por exemplo, fez alguma assistência e aí começa a falar daquilo, né? Como é que fica? Então, é aquela situação que você teve com o assistido, depois você vai e conta para outra pessoa aquilo que foi feito, muitas vezes até num ambiente de voluntariado. Né? A gente já viu isso acontecer dentro da CCCI, não é uma condição mais adequada. Então, aconteceu aquilo ali, só se for pertinente, preservando aí os personagens da situação, que seja para ajudar outra pessoa, você pode trazer aquele caso como exemplo, mas tem que estar sempre observando qual que é a intenção que está por trás. Gostaria de sugerir que acrescentassem fatologia, ou em outra parte do verbete que acho mais cabível, a definição consins e consciex troposféricas clássicas. Ou outra forma de enfatizar que a vaidade foi e ainda é tão natural, comum e intensa nas personalidades humanas.
Essa ênfase, ao meu ver, é importante, até para se compreender com mais clareza o nível evolutivo aqui da troposfera. Isso aqui é um senhor que está falando isso aqui. Eu acho que a sugestão ela é bem cabível aí pelo termo troposférica. Consciex troposféricas clássicas. Está bem colocado. Agradeço a contribuição. O que você faz aí? Você vê depois, você querendo, você me passa, que eu passo. Eu acho que talvez na... Agora aqui outra para você. O antídoto da vaidade é a autoestima interior. É ela que gera a nossa preservação, autopreservação e o desfrute saudável da existência. Não sei se haveria necessidade de um verbete específico sobre a autoestima consciencial, ou poderia-se incluir esse tema dentro do seu próprio verbete, talvez em parafatologia. A questão da autoestima ela está abordada aqui em alguns locais do verbete. O primeiro deles é eufemisticologia, que é na página 99, a primeira página, que a gente posiciona aqui como eufemismo, o ato de querer definir vaidade como autoestima sadia, cuidado pessoal ou amor próprio. E, se eu não me engano, tem itens no detalhismo relacionados com a autoestima e que eu estou querendo procurar na terapeuticologia, se tem alguma coisa lá relativa a isso. Os resultados da produtividade interassistencial construindo a autoestima sadia. Então, é parte da terapia, que é justamente, acho que a colocação do colega. Só que a gente coloca aqui os resultados. Por que a importância disso? Talvez seja interessante aprofundar. Porque a autoestima não pode ser uma coisa forçada, né? A pessoa tem que realmente se esforçar e ter resultado. Uma autoestima sólida, ela vai vir quando a pessoa realmente se despoja a fazer alguma coisa de útil em prol aí de todos, e aquilo dá resultado. Então, ela consegue ter uma autoestima baseada em fatos, né? Okay. Outro aqui. Poderia ampliar mais na parafatologia a falta da autovivência do estado vibracional profilático, a intraconscienciologia, patologicamente, à mercê da extraconscienciologia. Então, a questão da falta da autovivência do estado vibracional profilático, ele é um item comum aí em todos os verbetes, no caso, a falta em temas nosográficos, né? Mas no caso da vaidade em específico, o que a gente quis ressaltar aqui? O estado vibracional, antes de mais nada, é uma ferramenta de diagnóstico holossomático. Então, para a checagem da intenção, que é uma das técnicas aí autoconsciência terápicas que a gente recomenda para a questão da terapêutica da vaidade, é muito importante a pessoa instalar o estado vibracional. E a pessoa vaidosa, ela normalmente está sujeita assim, a desequilíbrios emocionais em função de situações em que ela sente, vamos dizer assim, que aquela autoimagem que ela tanto defende foi, de alguma forma, atingida. Nessa hora, ela tem uma tendência a ficar desequilibrada, e aí começa a pensar mal dos outros, entra na aura do assédio, né? Do autoassédio e depois do heteroassédio. Então, o estado vibracional aí, ele profilático seria o ideal, e terapêutico também, para a pessoa poder, quando identificar esse tipo de situação, não, vamos dizer assim, partir para tomar alguma atitude que vá prejudicar outras pessoas em função desse sentimento egoístico. A questão da intraconscienciologia patologicamente à mercê da extraconscienciologia tem relação também com a seção do paradoxologia. A gente trouxe aí o seguinte, qual que é a ideia? Como a pessoa tem uma carência emocional muito grande, ela tenta suprir isso a partir de reconhecimentos, admirações que vêm de outras pessoas. Então, a intraconscienciologia dela está sempre à mercê, quer dizer, sempre, modo de dizer, mas assim, sempre à mercê da extraconscienciologia, do que os outros estão pensando. Então, ela fica realmente com pensenes que muitas vezes ficam idealizando situações em que algum reconhecimento vai ocorrer e ela sente prazer, às vezes, até com aquele simples ato de idealização, né? Então, está à mercê da extraconscienciologia, que é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é egoístico, ele está à mercê do que é externo. Ou seja, patologia, terceira linha, a inflação do ego,
Poderia comentar um pouco mais esse fato, por favor? É justamente essa condição que a gente estava respondendo aqui na situação anterior, né? Quando vem aquele elogio, né? Aquela rasgação de seda, ou aquele reconhecimento, e aí tem os 100 itens lá da caracterologia, a pessoa realmente infla o ego, né? Então, nessa hora, ela sente um prazer, né? Dentro daquela situação, e aí ela fica se achando realmente por cima da carne seca, que é a hora que o ego está aí inflado, né? Agora, ó, poderia explicitar o item da fatologia, o ato de campar, você acabou de falar, e o Maia, você também falou. Isso aqui é da crise de Buenos Aires, mas tem um aqui. Na parafatologia, terceiro item, a negação da paridentidade interassistencial. Esse é um dos itens que eu acho aí mais sérios que a gente tentou trazer, é o seguinte. Nós, dentro do curso intermissivo, temos uma identidade aí, que é holobiográfica, não é só do curso intermissivo, mas há um trafora aí, há uma condição mais séria, que é priorizada dentro do curso intermissivo, cuja base é sempre traforista, e essa identidade a gente precisa assumir ela aqui. E muitas pessoas, para poder cumprir a PROEX e fazer assistência aí, onde a gente tem mais qualificação, né? E o processo da vaidade, ele passa muitas vezes pela negação dessa paridentidade assistencial, que é justamente o caso que a gente estava comentando ali com a Sônia, aqui, que fez a pergunta do Maia. Quando a pessoa desvia de PROEX em função de reconhecimentos que vão vir em áreas que ela já domina e que muitas vezes cai aí na figura do antepassado de si mesmo, na automimese dispensável, ela nega aquela paridentidade interassistencial. Então, vamos pegar, por exemplo, um intermissivista que desvia e fica no processo do academicismo. Ele está negando aí a condição de consciex, né, ressomada dele, em função de obter, às vezes, um prestígio acadêmico, e ali ele não vai se sobressair com aquela identidade do curso intermissivo, mas com uma identidade de retrovidas, em que, enfim, já foi, agora vai ser uma repetição do que ele já fez no passado. Agora, Rosa, eu queria perguntar a você se o item 13 da bibliografia não é idem. Item 13 da bibliografia. Eu acho que é idem, né? O que vocês acham? Até que, enfim, eu te peguei em alguma coisa, porque o negócio está perfeito, tudo aí, está muito difícil. Agora, ó, existe um processo de paradoxo da vaidade. É a pessoa que tem a vaidade por um defeito. Você e eu somos vaidosos com a nossa careca. Exatamente. Isso é vaidade paradoxal. Tá certo? Olha lá, a careca dele brilha. A dele brilha mais do que a minha. Então, é superior à minha. Como o campo de pouso das moscas. E mosquitos. Tá, isso seria, como o povo fala, uma vaidade secundária, mas paradoxal. Na dúvida. Eu não falei nada do Oswaldo, tá? Não tem nada a ver com isso. Igor. Oswaldo, você queria falar alguma coisa, por favor. Pode depor. Muito embora eu não tenha falado de você. Não te falei antes, Igor, mas meus parabéns, mas bem grandões aí por este verbete, está muito bom realmente, muito completo aqui. Canso de olhar coisas para te perguntar, simplesmente para que você possa expandir as ideias. Mas tem uma aqui na linha número 11, de cima para baixo, na fotologia, que gostaria que você expanda a respeito das consequências que pode trazer em um grupo a rivalidade entre consciências vaidosas. Essa aí é a famosa fogueira das vaidades, né? Então, a tendência, como o vaidoso quer se destacar, né, em ambientes que você tem um holopensene mais competitivo, a tendência é que comece a surgir rivalidades, né? Então, aí hoje em dia tem ambientes profissionais que isso é muito acentuado, a própria academia, o processo, se a gente pegar da monarquia ou da aristocracia, e até pegando o processo do passadão, aí, a moda, então,
todos esses ambientes é comum ter esse tipo de rivalidade, né? Então, se a pessoa não está lá na posição de maior destaque, ela se sente muitas vezes invejosa com relação àquela pessoa e a partir daí as inter-relações acabam se deteriorando para uma condição de competição. E mais uma aqui no finalzinho, na quarta linha de baixo para cima. O que você pode me dizer justamente numa coisa que a gente está começando agora? O saber envelhecer. Então, eu acho que a gente vê alguns exemplos aí de pessoas, como a gente falou anteriormente, que lutam contra essa questão do envelhecimento aí físico, né? Então, lógico que aí o saber envelhecer não é só saber lidar com a transformação natural do soma diante do espelho diariamente, mas é também o saber envelhecer de uma questão da maturidade, né? A pessoa conseguir observar e tirar proveito dessas fases todas. Agora, esse saber envelhecer ele vai ser mais fácil quando a pessoa identificar os pontos onde ela tem essa questão da vaidade. Ou seja, um comportamento mais fútil, mais frívolo, mais vão. Então, aquelas coisas que ela dá importância, você vê a questão das rugas aí que a gente citou lá na frente, né? Eu acho que é importante cuidar, e ninguém está falando nada contra o cuidado pessoal, muito pelo contrário. Agora, quando essa importância começa a ser exacerbada, ou seja, essa questão da pessoa atribuir uma importância àquela condição que é maior do que realmente é, e não olhar o aspecto positivo de todo o amadurecimento, como a gente discute muito aqui, que a melhor fase da vida sempre vai ser a maturidade, não a infância, né? Então, muitas vezes a pessoa fica naquela condição de ela era jovem, ela tinha aquela disposição física, ou até aquele, assim, a aparência mais viçosa da juventude, né? E aquilo vai se esvaindo com o tempo e a pessoa está achando que está perdendo alguma coisa, não olha os ganhos, né? Então, esse aspecto mais ou menos é o que a gente está querendo falar sobre com o saber envelhecer, né? Tirar proveito dessa situação. E muitas vezes, paradoxalmente, a pessoa até melhora a aparência, né? Quando ela vai, né, amadurecendo, até fisicamente, tem pessoas que ficam melhor dentro dessa condição. Na conscienciometrologia aí, eu descobri ainda que está fora de ordem, eu vou colocar, é o 54 com 55, tá certo? Mais um ainda. Esse aí você não anotou. Agora, para você, tem outro aqui, que é uma sugestão. Gostaria de sugerir na antonimologia tenepsismo. Tenepsismo. Até colocar na antonimologia. Eu não sei se é o caso. Aí vocês aí, a Rosa, vamos ver o que ela acha. Na antonimologia. A TENEPS, ela está sendo abordada aí na tecnologia, né? A gente deu um destaque aí à questão de 3 técnicas evolutivas. Talvez fosse o caso que dispor em função da sugestão, né? A dificuldade com as técnicas evolutivas, INVEX, RESEX e TENEPS diárias sem testemunhas intrafísicas, que é justamente essa condição da vaidade. Você está querendo um reconhecimento, mas na TENEPS você está ali intrafisicamente isolado, né? Então não tem ninguém ali para bater palma, né? Então é uma condição que a pessoa ali, ela não cabe a vaidade de forma alguma, está totalmente deslocado, né? E a INVEX e RESEX por questão aí dos posicionamentos e omissões superavitárias que a pessoa tem que fazer, onde ela vai ter que usar aí a banana technique, né? Que está lá na terapeuticologia, é uma técnica, mas está lá na frente. Então é essa condição de a pessoa tem que realmente superar a vaidade para poder aplicar essas técnicas de fato. Esta madrugada tive uma série de mini projeções, coisa que nunca me ocorreu antes. Porém, na última vez, quando estava para deixar meu soma, ouvi uma voz falando, vem, vem. Era uma voz maligna e morri de medo. Pensei mentalmente, quem é você? E por fim tentei me mover e fiquei com medo de voltar e ouvir a voz de novo e me projetar. O que posso fazer para superar esse medo? Olha, o processo é dominar a energia, estado vibracional e esterilizar a energia para você se defender. Trabalhe mais com as energias, é o melhor que você pode fazer. Agora, para você, na elencologia, qual a relação da falta de foco com a vaidade? A vaidade é
uma falta de foco. Porque, na medida em que a intencionalidade está egoísta, já se perdeu o foco na assistência. Então, a gente trouxe aí, se não me engano, é a Consim sem megafoco, né? Eu estou localizando aqui. Consim sem megafoco. Então, é essa que é a falta de megafoco. Qual que é a intenção da pessoa? Né? Ela é obter reconhecimento, obter status, obter aplauso, então está fora do foco evolutivo. É isso que a gente está querendo abordar aí. Tem que checar a intenção. Igor, Marconi aqui. Na patologia, pode ser? Na patologia, a última, a inteligência evolutiva como descarte das vaidades do mundo. Exatamente aquela condição de você fazer as omissões superavitárias. Então, tem as, vamos dizer assim, as tentações, os convites tentadores que a gente recebe na vida, onde você, às vezes, vai ter um salário gigantesco, né, ou vai trabalhar numa empresa onde você vai ter uma série de benefícios, né, vai ser bastante seduzido, né, e aí vem a inteligência evolutiva para você fazer a OmniSuper. Né? Às vezes você não recebe o convite, mas às vezes você está naquela condição. Então a gente vê o caso, por exemplo, de muitas pessoas que para se mudarem aqui para Cognópolis tiveram que abrir mão de coisas bem sérias, relacionado à vaidade dela. Com certeza tem relação com a vaidade. Se a pessoa for, ela tiver essa tendência a um comportamento aí vaidoso e ela se vangloria, ela tem um prazer muito grande de obter a partir daquela condição que ela conquistou e às vezes com todo o mérito, né? Mas aí ela chega a hora do conflito, né? Ou da decisão, que é eu vou partir para uma coisa mais séria e abrir mão, deixar aquilo para trás, ou eu vou ficar aqui, né, fazendo usufruto daquela condição. E aí é que entra essa questão da inteligência evolutiva. Tem que decidir pela inteligência evolutiva. Todas as outras inteligências aí, eu penso que ficariam em segundo plano. Entraria no caso a carreira profissional, que a pessoa às vezes teria que abrir mão, às vezes, uma determinada carreira que mexeria mais com a vaidade. A gente está trazendo isso como um exemplo hipotético, tá certo? Tem que analisar aí o caso, porque às vezes é questão, se a pessoa, é questão da pessoa saber o que ela está fazendo, usar o discernimento, né? E saber onde ela quer chegar. Às vezes ela está naquela condição, mas ela está planejada para conseguir um pé de meia, está tudo certo. Então a gente não está querendo aqui generalizar, mas trouxemos um caso hipotético onde a pessoa chega e fica em xeque. Eu vou decidir pela inteligência evolutiva ou eu vou ficar num ambiente onde aquilo vai satisfazer as minhas vaidades, né? Essa que é a condição aí. Aí entra a inteligência evolutiva para descartar as vaidades do mundo e todas aquelas ilusões que a gente se referiu como Maia. Aí, no caso também, com o último, para a patologia, o último, o macrosoma idiota do serenão. E no caso ele já fez descarte de todas as vaidades. Eu acho que essa seria a condição aí máxima, né? Máxima, né? Da anti-vaidade. Acho que seria essa condição do macrosoma idiota. Né? Além do anonimato, tem um macrosoma idiota. Aqui, ó, na caracterologia, descobri mais fora de ordem. É o 46 com 47. Você anota aí para você saber. Obrigado, professor. Igor, B. Vamos lá, Marco. A hipótese da vaidade como vício dos vícios. Isso aqui tem até uma referência, que é um livro, né, que é um dos poucos livros que eu encontrei aqui em português sobre o tema. Né? O título do livro é Vício dos Vícios, um estudo sobre a vaidade humana. O autor é Flávio Gicovati. Ele era professor de matemática. Né? E aí, ele fala uma coisa que não estaria plenamente de acordo, mas eu acho que vale a gente destacar aqui, que é um grifo. Ele fala o seguinte: a partir desses poucos exemplos, pouquíssimos de fato, fica fácil concordarmos com a afirmação do Velho Testamento, Eclesiastes, que tem uma frase em latim lá, que é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que acho que é vanitas vanitatum et omnia vanitas. Né? A questão é essencial para fins da busca de um certo equilíbrio humano, ainda mais essencial para um aprimoramento e harmonização das sociedades humanas. E quem se ocupou de estudar a vaidade humana nesses milênios que nos separam do Eclesiastes? Ele fala ninguém. Não é bem verdade que é ninguém, né? Mas
é quase ninguém. Nem os filósofos, nem os sociólogos, nem os médicos, nem os psicólogos e nem os psicanalistas. O que se tem de escrito sobre o assunto? Nada. Acho que ele radicalizou aqui um pouco, né? Nenhum livro, nenhum simples trabalho de algumas páginas. Será isso possível? Pois o é. E é evidente que teremos que encontrar uma explicação para esse lamentável equívoco, para essa lacuna no nosso conhecimento de nós mesmos. Então, assim, eu não estou plenamente de acordo, a gente encontrou aí realmente outros livros, tem até um filósofo que a gente colocou aqui na Citaciologia, que é o Matias Aires Ramos da Silva de Essa. Ele fez um livro que são reflexões sobre a vaidade dos homens. Então, são numeradas, se não me engano, são 161 reflexões sobre a vaidade humana, das quais uma está grifada aqui. Então, mas enfim, esse tema, o vício dos vícios, ele veio desse livro, né, onde a gente vê o seguinte, que a vaidade ela realmente vicia. E ela vicia de uma forma que a pessoa ela tem dificuldade de viver depois sem aquilo, sem aquele reconhecimento, aquele retorno que vem de fora. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos artistas, né, muitos deles celebridades. Eles às vezes chegam a verbalizar que eles sentem a energia que vem dos fãs, né, de todo aquele público, né, e que aquela energia que dá força para ele seguir continuando. Aí, lá para frente, às vezes a pessoa não consegue manter a carreira dentro do mesmo patamar, ela muitas vezes não, muitos lidam bem com isso, outros nem sempre, né? Então acabam entrando no ostracismo, às vezes entram numa depressão, ficam melancólicos porque não tem mais aquela fama, aquele retorno. Então veja, é aquela fase que ela não tem mais a droga para tomar mais uma dose, né? Então, se a gente colocar aqui, levar bem a sério a definição da vaidade, a gente pode ver que se a gente tem alguma tendência de vaidade, até que ponto a gente é viciado naquilo, né? A gente quer sempre mais uma repetição, né? Agora, voltando à questão do livro aqui, realmente a gente observa que não há tantas assim publicações a respeito do tema. Esse foi um dos fatores motivadores aí, e eu considero uma das contribuições que esse autor aí deu para a pesquisa. Com relação ainda a vício, tem vícios, né, que está caracterizado com a vaidade também, está ligado com a vaidade. Por exemplo, tem gente que fuma pela vaidade, pelo orgulho, a bebida também, não é isso? A questão da pose que as pessoas faziam para fumar, né? Faziam uma pose danada, era uma coisa que dava um certo... Uma das vaidades piores que tem são dos criminosos que mostram as tatuagens de acordo com a linha do crime dentro da penitenciária. Exatamente. Ele se jacta daquilo, até gosta de ficar sem camisa para aparecer a tatuagem. E às vezes é especializado. O assassinato, etc. Tem criminoso com isso. Essa é uma das vaidades mais patológicas que existe, talvez seja dessa. Sem dúvida. Aqui na taxologia a gente trouxe essa criminosa, né? E a questão também da baratrosférica. Agora, né? Uma coisa estranha. Quando a pessoa faz uma tatuagem, é muito difícil escapar. Agora, se faz, aquilo é para ficar. Se ele mostra o crime que ele cometeu, ele já está confessando o crime para a polícia. No entanto, as pessoas fazem isso. Elas, às vezes, não fizeram depois que foram presas, foi antes. Você entende? Durma com um barulho desse. Isso é que é um ponto forte. A pessoa se arrisca a ser presa com toda a vaidade dela. Está pouco ligando. Veja que ponto é o vício, né? A pessoa não consegue controlar. A vaidade fala mais alto até do que o raciocínio. Igor, aqui no ar. Na página 107, o item 19 da taxologia parapsíquica. Você pode falar mais sobre essa etiqueta parapsíquica? Como é que é a falta dela? O que seria os itens da etiqueta parapsíquica? A gente retornou, essa pergunta ela foi feita anteriormente, a gente relacionou aí com a... Não, sem problema nenhum. A gente relacionou com a falta de discrição na assistência também. Então, o parapsiquismo, né, existe aí uma etiqueta parapsíquica e uma paraetiqueta também. A pessoa, às vezes, fora do corpo, ela vai ter que ver ali qual que é a forma mais adequada e
evitar qualquer tipo de conduta aí que seja com foco de exibição, né? Não faz sentido isso dentro de uma condição assistencial. E aí também a questão da falta de descrição, que foi o que a gente comentou anteriormente. Muitas vezes a pessoa fez uma assistência, mas ela sai comentando aquilo para todo mundo para dizer que ela fez algum tipo de assistência. E muitas vezes ela expõe aquela pessoa que foi o alvo daquela intervenção para outras pessoas de uma forma totalmente desnecessária e que pode até trazer prejuízos até a assistência que foi feita anteriormente. Ok, obrigada. Só para comentar contigo, eu andei lendo algumas coisas sobre a história do espelho para um trabalho que eu estou fazendo, e é interessante que o espelho foi um artefato, principalmente o espelho de vidro, né, que quando foi fabricado em Veneza, em Murano, a partir do século XIV, ele foi um objeto muito importante para a questão da vaidade, né, que até antes as pessoas não tinham uma imagem exata, né, porque os espelhos eram de cobre, de metal, de como elas eram. E até hoje a gente não se desfaz desse artefato. Aliás, cada vez as casas, os locais têm mais espelho. Até elevadores, a gente vê as pessoas entrando no elevador e imediatamente se virando para o espelho para ver como fica. Enfim, o espelho é muito denotador da questão da vaidade. Tem uma relação muito forte aí com o tema. Acho que cita, na página 107 tem aí, na vaidade estética, o viver se olhando no espelho, que é um processo narcisista. Né? Muito, muito bom. Então, antes disso, eu acho que é só o espelho d'água mesmo. É isso aí, o Narciso, né, viu na água. E eu sei que já é lugar comum, mas eu quero te parabenizar pela exaustividade do teu verbete, pelo detalhismo. Está muito bom, parabéns. Obrigado. Vamos em frente, Rosa. Ô Igor, enquanto pega o microfone, eu queria perguntar aqui, no caso da intolerância, que hoje é aqui no ar, tá? Um dos grandes problemas hoje da humanidade é a intolerância. Você acha que a raiz da intolerância tem a ver com a vaidade também, não? Eu acho que sim, relação tem, a gente pode tentar aí aprofundar qual o ponto que pega mais, mas a gente até comentou aqui um crescendo patológico, que é vaidade, orgulho, preconceito e desprezo. Isso. Então, quando a pessoa começa a se achar que ela é superior demais aos outros, né, que é quando a vaidade começa a tender mais para uma manifestação de orgulho, eu acho que isso passa muitas vezes por uma intolerância, sim, com relação à condição de uma outra pessoa que limita a assistência. Então, a pessoa fica sem paciência, né, ela se irrita com facilidade e não consegue fazer a abordagem, como se a dificuldade do outro fosse vamos dizer assim, alguma coisa que prejudicasse os interesses egoísticos, no caso da Consim, vaidosa aí no caso. Então ela acaba sendo intolerante por conta disso. Então isso tem relação direta também com o antifraternismo e com a falta de empatia que a gente colocou lá na fatologia, que é na 5ª linha de baixo para cima, né? Então ela não se coloca no lugar da outra pessoa e muitas vezes se torna intolerante porque está preocupada, e às vezes ela é até muito boa em determinado aspecto, mas ela não compartilha aquele trafor, não coloca aquilo pacientemente a favor das outras pessoas. Inclusive tem um ponto que é um traço muitas vezes de uma população do país inteiro, né? Foi o caso dos Estados Unidos, né? Essa questão da soberba americana, de sentir superior, tudo, é uma questão de traço de vaidade também. Tem aí a questão do belicismo, aquela coisa toda, né? Mas... a vaidade, se você pegar aí as várias matizes, acho que ela está espalhada pela humanidade inteira. E realmente é um traço que, quando você começa a aprofundar mais, você vê às vezes certas sutilezas, né, de manifestação. A ideia que a gente teve aí ao trazer essa listagem na página 103 da conscienciometrologia é justamente dar essa visão panorâmica de pelo menos 100 itens. Se a gente colocar aí as variações dentro de cada item, vai dar mais do que 100, mas justamente evidenciar tipos diferentes de coisas que um vaidoso almeja, né, que ele deseja que aconteça. Muitas vezes com relação a outra pessoa, a ele, né? Então aí a gente vai ver como, se a gente pegar essa listagem, a gente já dá uma panorâmica de como a coisa está disseminada dentro da nossa cultura e, enfim, da nossa história também, né, holobiográfica.
Igor, na página 100, patologia, sexta linha de baixo para cima, esqueci dois, positividade ambígua. A minha pergunta é assim, eu tenho uma certa dificuldade de bancar os meus trafores sem resvalar um pouco para a vaidade. Queria saber se você tem, mesmo colocando o outro, entendeu, a favor do outro, mesmo assim, intimamente, eu tenho essa dificuldade. Então, se você tem assim, alguma técnica para você traçar esse limite, essa fronteira entre você bancar seus trafores sem resvalar para a vaidade. Eu acho que a primeira pergunta seria... Hoje, assim, eu dividiria essa resposta em duas partes. Uma que eu acho que é a parte o ajuste mais fino e o ajuste mais grosso. No ajuste grosso, assim, é perguntar se você está deixando de assumir alguma responsabilidade maior em função de alguma vaidade. Ou seja, porque não é na condição mais desejada, ou porque você vai estar preocupado com as críticas que você vai receber, aquilo pode te expor de tal forma que você vá comprometer uma determinada autoimagem. Então, seria um caso mais grave de uma autossabotagem, que está até do lado aí da positividade ambígua, você não assumir alguma coisa maior, ou seja, deixar de fazer uma assistência com o trafor que você mencionou, por conta da vaidade. O ajuste fino, eu já não me preocuparia tanto. Eu vejo assim, continue fazendo assistência, continue dando aula, continue escrevendo, continue voluntariando, continue assistindo a sua família, os seus amigos, enfim, continue fazendo tudo o que você está fazendo, porque o próprio desenvolvimento intelectual, parapsíquico, nos faculta, dentro dos campos assistenciais, junto aos amparadores, do trabalho que a gente faz aí dentro da Conscienciologia, na hora que você passa do ponto, a tendência é você sentir isso claramente dentro do campo. Na hora que você falou de uma forma que ela passou da conta, né, e aí você começou a perceber, olha, aqui teve um percentual de cabotinismo, teve um percentual aí eu às vezes me derreti todo aqui por conta de um elogio, às vezes até deixei de fazer uma assistência porque houve uma desconcentração pensênica, você perdeu um pouco de lucidez em função de algum prazer, em função de vaidades, né? Então esse seria o ajuste fino. Então a minha recomendação no ajuste fino continua fazendo. Agora, quando acontecer essas sutilezas que você percebe no campo, você ficar atento e trabalhar para ir refinando, mas sem parar, né? Porque também, se a gente fosse preocupar em resolver um traço para depois fazer assistência, eu acho que a gente resolve as coisas fazendo assistência, né? É o vai que vem. A questão da positividade ambígua aqui, que você trouxe também, eu acho que é um aspecto, é um tema de um verbete, que eu acho um verbete bastante sério, que tem bastante relação com esse trabalho aqui. É o seguinte, a pessoa tem tanta idealização que às vezes uma situação que ela foi assistida, ou até que ela fez assistência, ela enxerga como negativa, né? Porque não foi aquilo do jeito que ela ficou pensando que ia acontecer, que iam falar isso, que iam falar aquilo, e não aconteceu. Ou às vezes teve uma situação lá que alguém colocou uma crítica, mas que aquilo vai ser super positivo para ela, mas ela não consegue digerir aquele troço, né? Aquilo não desce direito. Então aquela situação que foi positiva, ela não fica tão positiva, né? Ela tem dificuldade. Você acha que você tem alguma vaidade ambígua, você? Eu tenho. Então seria ambígua. Hã? Ambíguo? Seria ambígua. Ambígua. Então isso é uma coisa nova, esse termo não tem por aí afora. Seria uma vaidade ambígua. Tá certo? Igor, aqui na letra B. Rosângela. Em mitologia, você coloca os mitos sociais baseados em preconceitos e estereótipos. Eu lembrei agora de algumas cidades, né? Um exemplo, Curitiba, que tem um idiotismo cultural, que é a questão da aparência, né? Então, a aparência estética, a roupa, deve ter outras cidades também, mas que eu conheço, e é bem forte, eu não pensei. Aí ele colocou lá Estados Unidos, eu pensei sugiro em colocar assim, algumas mais, que aparentam mais esse aspecto, não sei aonde incluir. Que entraria nisso, né? Mitos sociais baseados em preconceitos e estereótipos.
A sua sugestão seria incluir algumas cidades, alguns locais, né, que tem essa característica da aparência, que é a vaidade, né? Isso interfere demais na manifestação da consciência, é um ambiente que tolhe tua manifestação, seu pensamento. Eu acho que a gente não teve aqui a intenção necessariamente de apontar essa ou aquela condição, mas eu vejo que assim, o ponto que você está trazendo é importante a gente chamar a atenção, e a relação que eu acho que eu faço com a sua sugestão seria na seção culturologia, onde há um multiculturalismo. Talvez a gente pudesse incluir alguma coisa relativa às questões regionais, relacionadas com as vaidades, quer dizer, as culturas regionais que estão relacionadas com a vaidade, alguma coisa nesse sentido, talvez valesse a pena. Vale a pena colocar, porque eu lembrei de imediato, assim, que é uma cidade que tem bem forte isso. Aí tem uma dúvida aqui. A definição, né, nosográfica, tematologia aqui nosográfica, mas daí na parte conscienciometrologia, você coloca alguns itens que eu considero saudável, igual lá, 83, respeito, 84, 83, 86, 90, que são aspectos saudáveis. Daí eu fiquei me questionando se não poderia ter algum aspecto positivo e a tematologia poderia ser neutra. Não existe possibilidade. Eu acho que eu entendi. Seria bom eu ler essa pergunta que tem aqui. Sem dúvida, a vaidade é uma das principais demonstrações do nosso egão e deve ser totalmente combatido e controlado em nossas interações diárias. Entretanto, sua eliminação total e substituição por uma humildade absoluta me parece não ser talvez o melhor comportamento cosmoético. Minha avó dizia que se nós não nos dermos o valor, o nosso valor, quem o fará por nós? Não te parece que uma dose moderada de vaidade seria benéfica para a autovalorização e para o cuidado somático da consciência? Tem relação realmente uma coisa com a outra. Vamos por partes aí, então. Questão da Rosângela. Se você olhar na segunda linha da conscienciometologia, a gente coloca lá 100 itens de natureza positiva, negativa e neutra. Ou neutra. Mas, então, realmente está positivo. Então, assim, vamos entender o que a gente quis dizer. Não é que o respeito, como você exemplificou, seja uma questão negativa, não. É importante a gente respeitar e ser respeitado. Não, eu considero positivo. Respeito é 83, Isso. 86, Mas 90. o que a gente quis colocar da vaidade é o seguinte, é quando a pessoa, ela espera aquilo de outra pessoa, aquilo não vem, e aí ela entra no processo. Quem é aquela pessoa que não me respeitou? Ela tem que me respeitar, ela tem que reconhecer que eu estou nessa condição e ela tem que me respeitar. Então, o processo negativo aí, em todos os casos, é da pessoa vaidosa. Mas então talvez teria que deixar. Está sendo analisado. Eu entendi, mas talvez tenha que deixar mais claro que é essa visão da pessoa para o outro. Não, então, aí que a gente colocou ali. Do que o outro, né, faz em relação a ela. Porque eu lendo aqui, falei, poxa, isso é positivo. Talvez deixar mais clara essa ideia de que o outro não fez isso. Que a gente tá, não é bem positivo. A gente está querendo. É ambíguo. Isso aí já é outra abordagem. Mas não é a vaidade que está aí. Uma pessoa que se dedica a ter respeito pelas outras, ou ela se respeitar, é uma coisa, isso não tem nada a ver com vaidade. Tem nada a ver com vaidade. Não, isso é que tem que explicar. Tá bom. E é isso aí que eu acho que tem que explicar para quem perguntou aqui também. Se você me permite aqui ler um pouco mais, eu acho que a tua questão está respondida aqui. Diga. Consoante a conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 100 itens de natureza positiva, negativa ou neutra, representando conceitos não raro esperados, desejados ou exigidos de outrem por parte da consciência vaidosa, em geral reagindo mal quando na não ocorrência. Tá, ok. Tá bom. Entendeu? É justamente essa condição que o professor Valdo colocou. Agora aqui, tem outra. Agora, acho que de que forma é possível estabelecer um paralelo entre o verbete de hoje e a teoria da hierarquia das necessidades humanas desenvolvida por Abraham Maslow? Bom, eu não sou expert no assunto, mas o que eu vejo assim, de relação direta com esse termo seria a fase da evolução
na qual a consciência ainda necessita de vaidade para se sentir melhor. A gente colocou isso na fatologia, começa na 8ª linha de baixo para cima. Começa lá no finalzinho. Né? Então, não, mas está perfeita a sua resposta. É por aí. Então, a gente ainda está no nível que a gente precisa desse reconhecimento, precisa às vezes de um elogio, a gente se sente bem, porque ainda a gente não chegou ainda numa condição de autossuficiência aí mais séria, né, dentro da condição evolutiva. Então, uma carência besta. Uma carência besta, exatamente. A gente tem que trabalhar temos que trabalhar para eliminar isso. Igor, aqui na página 101, em Crescendologia, é o penúltimo crescendo. Começa lá na penúltima linha também. O crescendo forma conteúdo com for. Você pode aprofundar esse crescendo mais relacionado com o tema da vaidade, por gentileza? Como uma pessoa vaidosa, ela se preocupa com coisas fúteis, né? Com a aparência, com a ilusão, então ela tem uma tendência a valorizar mais a forma do que o conteúdo, ou seja, falta às vezes substância, né? Ela fica só numa questão aparente, né? Então aí a gente fez o crescendo, que é parta da forma, depois foque no conteúdo até chegar no conforto, que seria a condição mais ideal, né? Unir as duas coisas de uma forma positiva. Tá, obrigada. Eu queria te dar uma sugestão, eu não sei, pode ser que eu tenha passado, mas eu não vi. Na sua bibliografia, no número 5, você remete a um livro, não sei, deixa eu ver aqui, é um artigo, do que é? É um livro. É um livro, né? Que fala sobre a questão do consumismo, né? Consumir. Sim. Eu não sei se na culturologia ou em algum lugar assim, talvez você pudesse dar destaque a essa cultura do consumismo, porque eu acho que o que alimenta muito o consumismo é justamente a vaidade, né? Eu acho que isso está ali na... Tem em algum lugar? Eu não cheguei ditadura da moda, ditadura, trinomiologia. Trinomiologia, 4ª linha. O trinômio, ditadura da beleza, ditadura da moda, ditadura perfeito. Que é um trinômio da enciclopédia. Não, tá ótimo. Igor, é aqui no B, página 107. Você pode comentar em taxologia o item 19? Qual? 19. Ah, não, então eu estou no lugar errado. Taxologia, página... taxologia. Taxologia. Em outra listagem. Qual que é o item? Item parapsíquica. Inteira, 19 inteiro. Não, então, assim, a exposição deslocada das vivências parapsíquicas. Então, é aquilo, a pessoa tem uma vivência e ela sai contando aquilo para todo mundo sem ter um motivo mais sério por trás daquilo, né? Então, para se exibir. Então, eu tive uma projeção, porque eu tive esse insight antes, eu sabia que ia acontecer aquilo, né? Para sim vai descer, né? Para aparecer, para se exibir. Porque o amparador, na TENEPS diz, tem a síndrome do oráculo, né? Então, tem aquele processo todo, né? Porque eu vi no campo e aquela coisa toda e sai, muitas vezes, não só se exibindo e podendo partir até para uma questão de manipulação. Então, tem a falta de etiqueta parapsíquica, que já foi comentado aqui, a falta de descrição, que até um certo ponto é bem similar aí à exposição deslocada, né? E o foco no fenômeno em si, em detrimento do conteúdo. Isso acho que tem muito a ver com a vaidade. A pessoa, ela fala, não, porque eu saí do corpo, eu tive catalepsia, e eu fui lá, e eu tive volitação, mas o que aprendeu? Né? Então, você vê que o foco não está no processo do aprendizado, da evolução, da assistência mais séria, mas sim dizer que passou pelo fenômeno. Ou seja, dizer que tem parapsiquismo. E o caso mais clássico aí na projeciologia, o projetor deslumbrado, né? Que é um capítulo lá do projeciologia, né? Igor, aqui, ó. Na exemplologia, você coloca ali vaidade expositiva e acobertadora. O que você acha que faz que predomina numa pessoa a expositiva e outra acobertadora? O que levaria a essa condição? Eu não generalizo, não sei se a pergunta foi nesse sentido, mas acho que não tem como generalizar, tem que ver o caso. Tem pessoas que são muito exibidas de fato, né? Então aí predomina mais a expositiva. Agora, tem aquela pessoa que ela é mais fechadona, então ela não se expõe muito porque quer acobertar aquilo que ela não tem de
positivo, os trafares, né? Então é uma vaidade acobertadora. Por que que é vaidade? Porque ela quer continuar sendo reconhecida como uma pessoa imaculada, né? Cuja a imagem não sofre nenhum tipo de crítica ou de opinião alheia que possa ir contra a autoimagem que ela tem de si própria. Preventiva, né? Igor, aqui no ar, Luci, parabéns, o seu verbete está muito esclarecedor, à medida em que, na verdade, a gente tem uma ideia de vaidade que você pegou um gancho amplo e que nos faz refletir muito. E, seguindo ao que foi perguntado agora, desculpe o seu nome, você acha... Cristóvão. Cristóvão, obrigada. Você acha que a questão do uso do psicossoma, na exemplificação dada pelo Cristóvão, o psicossoma, através da emoção, e o psicossoma, através do sentimento, é que faz a diferença? Não, eu acho que o que faz a diferença na terapêutica é o mental soma da vaidade. Sim, né? Mas... Tá. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas não, faz a diferença em que sentido? Se é na terapêutica, eu vejo que é o mental soma, porque até para você, vamos supor, deixar você desreprimir o sentimento e poder entendê-lo, numa situação que você está querendo fazer uma reflexão mais profunda e entender a vaidade, a sua vaidade, você vai utilizar o psicossoma. Eu costumo ver muito o psicossoma como uma espécie de sonda. Né? Ele nos permite sondar os sentimentos. Se você reprime, você não consegue fazer leitura. E você nem enxerga a questão da vaidade. A vaidade está totalmente relacionada com o psicossoma, porque é um desejo, né? E o psicossoma é o próprio corpo dos desejos, né? É o corpo emocional. Então, até a gente colocou aqui a autopensionização carregada mais no 100. Mas justamente para você sair dessa, é a partir do mental soma, é do pensamento. Então, até para você deixar sentir um sentimento de vaidade que você tenha, que você faça isso a partir do mental soma. Porque senão você vai se deixar levar, né, por aquele sentimento e a tendência a tomar ações aí equivocadas para satisfazer o ego. Seria viável acrescentar na taxologia fardas, com sims, homens e mulheres que, por detrás do amor ao uso da farda, acabam desviando-se da PROEX ao entrar nas Forças Armadas ou policiais? Eu acho que está bem de acordo aí com o item 16, né? Vaidade militar. Tem a honra ao mérito, o herói da guerra, as patentes, as condenações das fardas. Poderia fazer uma correlação com exemplificação entre a vaidade doentia e a positiva? A gente não está colocando aqui a vaidade, há um posicionamento aqui, claro, na vaidade como um tema nosográfico, né? Então, muitas vezes o que as pessoas dizem de vaidade positiva, na verdade o conceito é outro, né? E a gente novamente chama atenção aqui para a eufemísticologia. Não, então, uma coisa é a autoestima sadia, outra coisa é o cuidado pessoal, outra coisa é o amor próprio, a pessoa gostar de si, né? Ela ter uma estima sadia porque ela tem resultado, ela se cuidar da própria aparência para se sentir melhor e também poder estar melhor para as outras pessoas, uma questão até de educação. Agora, a vaidade entra quando a intenção já desvirtuou. Não, eu vou fazer isso para obter alguma coisa em troca, né? Então, aí já dançou, já ficou nosográfico. Aqui outra. Em Detalhismo, Principiologia, página 100, quarta linha. Aprofunde o princípio de criar o próprio estilo pessoal. Um exemplo seria aqueles que assumem o vestuário branco, chapéu e barba, como alguns colegas da Conscienciologia. Sim, mas olha, isso é criação de um tipo técnico para fixar o processo de energia. Não tem vaidade coisa nenhuma. Então, agora o cara vai ter vaidade deixando uma barba venerando igual a minha, que envelhece a pessoa mais ainda? Que besteira é essa? Isso aí eu já falei aqui umas 5 vezes, mas o povo não entende. Outra coisa, quem perguntou não deve ter a barba cheia.
Então ele não tem capacidade de deixar, ele fica danado da vida. Eu não sei se ele é assim, mas é bem possível, eu já vi vários. Agora aqui, podemos correlacionar esse exemplo com o item Interaciologia, página 101, primeira linha? Beleza, vaidade, agrego positivo. É paradoxal? Outro exemplo, professor de academia que mantém um soma saudável com percentual de gordura satisfatória, conforme idade e sexo, apresentando bom desenvolvimento de massa muscular, sem narcisismo, sendo uma referência e exemplo para os demais consciência da SOCIM. Você acha que esse caso poderia caber na principiologia? Eu acho que o caso seria muito específico aí no caso, para a gente colocar como um princípio evolutivo aí mais genérico, né? Agora, a questão da pergunta lá, interação beleza-vaidade é uma coisa direta, mas a gente até frisou aqui, a questão da vaidade estética, eu ainda acho que é abordar o tema vaidade de uma forma superficial. O mais sério que a gente está colocando diz respeito a valores, tem muita relação com a axiologia. Agora, a questão do professor de academia, ele tem que dar o exemplo, né? Se ele é professor ali de uma disciplina que tem... pode falar. Não, é isso mesmo. Se ele é professor de uma disciplina que é para cuidar do soma, ele é o primeiro que tem que dar exemplo. Agora, se ele faz isso, visando obter o reconhecimento ali, seduzir, obter elogios, aí já desvirtuou, já pulou para a vaidade, não para o exemplarismo. Nessa história é bom a gente lembrar o seguinte, quem não faz a barba igual eu, economiza o tempo. O povo esquece disso. Agora aqui uma outra. A vaidade poderia ser uma compensação da baixa estima? Autoestima? Sim, justamente nesse ponto que a gente discorda de colocar a vaidade como autoestima. Justamente eu vejo que é o contrário. O vaidoso tende para a carência emocional e por trás disso tem uma você fala na eufemisticologia. Exatamente. Pode falar, Carlos. Seguinte, já que se falou em prisão, aqui na efeitologia, página 101, se fala os efeitos interpresidiários da vaidade. Não dá para amenizar ou confundir, amenizar a expressão? Não, a gente aqui, na verdade, pode bem isso mesmo, é interpresidiário. Por quê? Muitas pessoas perdem a PROEX e, com isso, elas deixam de fazer a assistência que ela precisa por conta da vaidade. Até aqui dentro da comunidade, a gente usa muito o termo autoimagem, né? Preocupação com a autoimagem e tal, mas às vezes é vaidade mesmo, né? A gente até evita-se um pouco usar esse termo, mas assim, os filmes que a gente colocou, eles ilustram bem essa questão dos efeitos interpresidiários. Então, no caso lá do advogado diabo, a gente vai trazer aqui de novo. O advogado, em troca de não perder nenhum caso e manter a vaidade dele como um profissional invicto, né, dentro do processo do direito, ele acaba limpando a barra de criminosos. Não, é só para questão de eufemismo. E às vezes é por pura vaidade. Não se entender que está falando de prisioneiros, né? Interpresidiários. Ah, entendi. Mas você está falando que porque não está claro que é interprisão grupocárnica. Isso, eu não tinha entendido isso. Pode colocar os efeitos das... Aqui, ó, pode pôr os efeitos intermediários grupocárnicos, é isso? Da vaidade. Assim? Isso. Eu acho que é bom colocar assim, ele está certo. Obrigado. O Carlos é uma fera. De qualquer forma, é importante esclarecer esse ponto, que eu acho que é bem sério mesmo, que a pessoa perde a PROEX pela vaidade. Cuidado, porque ele é derroso. Oi. Aqui no ar. Caberia na interaciologia, página 101, a interação conteúdo-forma? Tem um crescendo... penúltimo crescendo, até a Cristina aqui fez uma pergunta, o crescendo forma conteúdo com for. E também na fatologia tem uma expressão lá, não estou encontrando agora, mas é a preocupação mais com... Não, a supervalorização da forma em detrimento do conteúdo. A gente aborda. Tem uma outra questão aqui na filmografia, é o Coco antes de Chanel. Coco antes de Chanel. Tá. É um filme também...
que é referente à questão, lembra um pouco o Diabo Veste Prada, por questão de mostrar um pouco da temática aí, da visão estilista, né? Da profissão de estilista. Eu não assisti esse filme, não. Obrigado aí pela dica. Vai em frente, Rosa. Ô Igor, voltando aqui à primeira pergunta do dia, que foi da Ana, na frase enfática. Mas sabe o que eu lembrei? Quando ele fala assim, ó, a condição de mini-peça lúcida do maxi-mecanismo interassistencial favorece a extinção gradativa da vaidade. Aí eu me lembrei que tem caiu até na prova isso, né? Que a mini-peça, ela começa com a OFIEX. Com a OFIEX. Né? Então, aí a minha pergunta, assim, você acha que quando a pessoa tem OFIEX, é aí que a desvaidade se dá de fato? Quer dizer, até lá a gente vai treinando, o treinamento da gente como mini-peça vai fazendo a gente perder um pouco a vaidade, mas, assim, ela se dá de fato quando você consegue a OFIEX? Eu, vamos dizer assim, sinto-me extremamente desautorizado para responder se na condição de ofiexista acaba a vaidade. Mas, assim, uma pergunta que eu tenho a respeito do tema é onde acaba a vaidade, né? Eu acho que a condição aí... Eu não sei se acaba na condição do ofiexista, não sei. O professor Waldo, de repente, pode responder. Não, tem um amigo meu que falava que a vaidade acaba no troninho. Na hora que a pessoa tem cólica intestinal, a vaidade vai tudo por água abaixo. Literalmente. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, né? O troninho leva a vaidade literalmente por água abaixo. Não, existe uma série de condições. No meu curso de sexomática, eles perguntavam a respeito do processo de vaidade, e tem o problema da moça muito bonita, sexy, etc. tal. E o cara estava se apaixonando por ela. Como é que ia resolver aquilo? Então eles falaram, não, você pense ela no troninho. Isso é coisa que eles falam na infância das pessoas. Tem muito disso, é o processo também de vaidade, dentro do problema aí, que é justamente esse. O trono é o liquidador, o liquidificador da vaidade, entende? Chegou ali, a coisa muda de figura. É só começar a dar umas comidas para a pessoa, para ela ter o efeito posterior, que aí dá direitinho o processo. Todo mundo passa por isso, faz parte do serviço. Não, e outra coisa, tão prático, objetivo, é um problema de fácil experimentação. A Adriana até estava comentando aqui, vou pegar o gancho dela. Acho que se uma condição é muito crônica, para chegar, a gente já está até colocando como difícil a pessoa manter a TENEPS. Quanto mais chegar no OFIEX, sem baixar um pouco a bola, né? Então... Agora, a tendência é quando a interassistenciologia ela se desenvolve e passa o gargalo, não tem mais jeito de ter vaidade. Você vai ter vaidade do resultado da sua, por exemplo, a TENEPS. Já começa a ficar difícil isso. Agora, na OFIEX acabou. Como é que você comprova isso? Não, acaba tudo lá. Mas começa na TENEPS. A primeira coisa que tem, que o povo esquece, é o seguinte: se uma pessoa começar a ter muita jactância ou explorar o processo da TENEPS, ela não desenvolve, ela regride, vai dar problema, vai dar assédio, vai ter assediador em cima dela. Como é que fica? Então, não dá para manter essa condição. Essa foi... OFIEX, né, professor? É do banheiro até o OFIEX. Pois é. Eu tô lembrando... O processo tudo é dentro de casa. Eu estou lembrando até a própria colocação do Igor, né, de que quando a pessoa ela erra a dose, ela vê na hora o campo, né, acabou o campo, na hora tem um efeito. Então, como é que você vai sustentar um campo, até para ter um OFIEX, com esse nível de vaidade? Eu acho que é muito difícil. Agora, o que a gente está tentando evidenciar aqui é a saída é justamente pela interassistencialidade, que é onde não tem cabimento esse tipo de intenção. É o que a gente está tentando puxar aqui através desse verbete de hoje. Mas, Cris...
Eu sei que não dá para generalizar de forma nenhuma, mas pela sua observação, pela sua pesquisa de campo aqui na comunidade conscienciológica, dentre esses 26 itens que você enumera na taxologia, qual que você ainda observa, se é que a gente pode falar isso, com uma maior incidência no nosso grupo? Tem que escolher uma, né? Você pode elencar o Olha, eu diria assim, são os resquícios da monárquica. Uhum. E aí está da monárquica, adoração do súdito, perpetuação do poder. Você acha que essa é o que mais nos afeta? Eu acho que agora? é mais por aí, pelas que a gente observa assim nos trejeitos, nas interrelações, às vezes em determinadas articulações políticas que poderiam ampliar assim, a transparência com que as coisas são feitas em determinados casos. Eu não acho que seja um problema crônico, muito pelo contrário, acho que a gente dá um grande exemplo aí de ações e instituições que são democráticas, né? O próprio voluntariado é a base toda nossa, mas eu acho que ainda é onde pega um pouco, né? Talvez os resquícios aí do próprio feudalismo, né? Em mitologia, página 102, segunda linha. Mito da beleza física. Explane melhor, por favor. Pois manter um soma saudável, bonito, dentes bem cuidados, cabelos e unha bem cortados, e dentre outros, é mito? Empresas, na hora de uma entrevista ou da contratação, têm como beleza física para um dos pré-requisitos para aprovar o candidato. Beleza física exacerbada como anorexia, vigorexia, cirurgias plásticas necessárias, creio que poderia ser uma sugestão. A anorexia e a bigorexia, elas estão aí na taxologia, né? Eu não concordo que sejam belezas físicas, eu acho que são exemplos de situações até que são anti-estéticas, né? O mito da beleza física, ele está aí no sentido de que ele é uma coisa fugaz. Ele não vai durar... vamos supor, a pessoa fosse bonita do início até o último dia da vida dela, mas com o soma aquilo se vai, né? Então esse aqui é um mito, né? E aqui a gente novamente não está defendendo que a pessoa tenha uma boa aparência, que ela procure ficar mais bonita ou bonita possível. Tem pessoa que em 2 semanas ela fica 50 anos mais velha. Pois é. Devido a um câncer, por exemplo. Acaba. Eu já vi isso com um amigo meu. E aí o desvio vai aonde? Ela às vezes fica a vida inteira cuidando desse processo, né? E aí tudo de uma hora para outra, como o professor Walter está exemplificando aqui, às vezes por conta de uma doença, né, uma somatização, vai tudo por água abaixo. Então ela vai ver que aquele mito acabou, né, se extinguiu. O melanoma acaba com essa beleza. A coisa violenta, uma das coisas mais bravas que eu já vi na minha vida. Eu já vi até progéria, esse caso todo, da pessoa que fica velha antes do tempo, aquela criança que fica velha. Mas o caso de câncer que eu já vi foi o que mais me abalou, chocante, que eu conhecia demais a pessoa. E tudo, a pessoa envelhece mesmo. Fica de cabelo branco em poucas semanas, aquele negócio é impressionante. E ela é enterrada como um velhinho. E a pessoa estava chegando à meia-idade, nova. Melanoma. Não é fácil. Eu vi um amigo meu, que eu sempre falo nele, porque ele agora está bem, mas ele morreu mais cedo daquilo. Eu tinha falado com ele, porque eu vi um negócio na perna dele, eu falei assim, isso aí é um perigo, pode ser câncer, é bom examinar. Ele deixou, foi levando a coisa. Sabe? 2 meses depois, o negócio instalou, cada vez pior, o corpo todo cheio de metástases. E ele ficou velhinho na hora que nós enterramos o homem. Eu nunca pude esquecer aquilo. Ele era jovem, cheio de vida, uma grande personalidade. A esposa dele, novinha, cheia de vida, enterrando um velho. Mas muito mais velho do que eu que estou aqui. Você está entendendo? Os cabelos ficaram brancos, o negócio tudo piorou no cara de uma hora para outra. Ficou irreconhecido, era outra pessoa. Teve gente que foi lá, que não sabia de nada, mas conhecia ele, foi ao enterro. Quando chegou lá, falou assim, vem cá, vocês estão enterrando outra pessoa, não é ele? Eu assim,
Teve gente que veio falar comigo isso no cemitério lá. E nós somos enterrados lá em Niterói. Não reconheceram. Uma coisa absurda isso. Então, o processo da vaidade pelo corpo é uma bobagem. De um dia para outro, isso tudo muda. As coisas pioram. Não é bem assim. Eu já vi muito disso. Agora, que tem gente que exagera nessas coisas todas, tem. A pessoa que está perguntando tem razão. Por exemplo, a cirurgia plástica não reparadora, há muito excesso nisso aí. Demais. Muita gente morre todo dia, Pois lipoaspiração. Eu mesmo soube de caso disso. Pois é. É coisa séria, tem que pensar. Agora, Igor, de qualquer maneira, você mostrou muito rigor, muito vigor. Você está entendendo? Dentro do seu processo. Ô, Márcio, você trabalhou bem. As 12 páginas você deve ter trabalhado alguns meses para fazer esse verbete, não foi? Foi, até mais do que isso. Agora, eu quero saber do segundo, do terceiro, do quarto e do livro. Ok. Tá certo? Você me perdoa que eu nunca estou satisfeito. Ok. Sabe? Sempre a gente quer mais quando a pessoa tem talento, que é o seu caso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 43 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos o recado da Rosa, o programa Verbetografia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Comunicar que o programa Amigos da Enciclopédia apoia o evento Democracia Direta, que vai ocorrer de 3 a 5 de junho aqui em Foz do Iguaçu. 50% da renda líquida desse evento vai ser transformada em recursos para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, por meio do programa Amigo da Enciclopédia. Esse evento Democracia Direta ocorre aqui no Campus do Discernimento, de 3 a 5 de junho, e vão ser dirigidos a todos os interessados no debate somatório de ideias sobre a implantação da democracia direta no planeta. Então é um importante marco para a construção das bases cosmoéticas e da politicologia. Então nós convidamos a todos os interessados aí a fazer a sua inscrição, conhecer o programa, que é apoiado pelo programa Amigo da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde. Convidamos a todos aqueles interessados a remeterem, né, os seus verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, a virem fazer o programa Verbetografia, que nesse modelo semipresencial, ele vai ocorrer, a parte presencial dele, no dia 7, 8, depois 21 e 22 de maio. Portanto, são 2 fins de semana não consecutivos. Como o modelo é semipresencial intensivo, nós temos 3 aulas que já estão disponíveis na internet para serem assistidas. Essas aulas são gratuitas, só a parte presencial é que tem que fazer lá a inscrição na recepção do CAEC. Se você pegar ali, acompanhando o telão, o site da tertúlia, na página do verbetógrafo, está vendo ali à esquerda, você entra na página do verbetógrafo e você consegue, abaixando aquela página, encontrar as 3 aulas ali disponíveis. A primeira aula é fundamental, porque naquela primeira aula a gente pede e fala como é que vocês vão enviar o tema de pesquisa, de verbete, para que seja aprovado pelo professor Valdo, e depois a gente dá a notícia para vocês já começarem a fazer uma primeira definição. Porque no primeiro dia de encontro presencial, a professora Cristiane Ferraro já vai discutir essa definição com vocês. E em função disso, a segunda aula virtual é exatamente da professora Cristiane ensinando as técnicas da definição. A terceira aula é mostrando como é que vocês vão utilizar o material disponível, que é a planilha da enciclopédia, e a primeira que eu não falei é mostrando as inter-relações entre as sessões. Então, assim, vale a pena, é importante vocês assistirem essas 3 aulas virtuais e também a participação aqui conosco da parte presencial. Nessa parte presencial, a gente vai ter discussão de cada sessão por sessão, como é que a gente pode construir aquela sessão, quais são as técnicas disponíveis para a gente elaborar melhor os itens daquela sessão, qual é a contextualização daquele item naquele verbete. Então, assim, a gente tem tido alguns resultados e
a gente convida todos vocês para participarem desse Holopensene. Lembrando que, em 16 dias, você já pode estar com o seu verbete pronto e encaminhado para a equipe de revisão. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Assistenciologia Grupo Kármica, especialidade Interassistenciologia, autora Adriana Rocha. Obrigada e boa tarde a todos.